Você já parou para refletir sobre o real significado da oração do Pai Nosso? Seja bem-vindo ao vídeo do nosso canal dessa semana e o nosso tema será exatamente esse: os 10 princípios da oração do Pai Nosso e o real significado dessa oração. Se você tem feito essa oração porque te ensinaram desde criança, mas nunca parou para refletir sobre ela, no vídeo de hoje nós vamos estudar esse real significado à luz da Bíblia, ou seja, o que realmente Deus nos diz sobre essa oração. Desde já, eu te peço, curte o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber mais conteúdos como esse, compartilhe com aquela pessoa que você deseja que esteja mais próxima de Deus e comente aqui o que significa a oração do Pai Nosso para você. Bora pro vídeo! No vídeo da semana passada, nós falamos sobre as características de uma oração genuína. Se você não viu o vídeo, não deixe de assistir. Nós refletimos sobre o que Deus espera de nós quando nós falamos com Ele, como Ele deseja que seja a nossa oração, seguindo as orientações que Ele mesmo deixou por escrito na sua palavra, na Bíblia. Então, assista o vídeo se você não assistiu. De uma forma resumida, Deus deseja de nós uma oração verdadeira, com uma motivação genuína, com intimidade com Ele e intencionalidade no que nós falamos. Para nós entendermos sobre essas orientações que Deus deixou sobre a oração, nós utilizamos a palavra que está escrita lá em Mateus, no capítulo 6. É importante lembrar que existem outros lugares na Bíblia, outras palavras, que Deus deixou mais orientações sobre a oração. Mas nós utilizamos essa como base para o nosso estudo da semana passada. E nós vamos dar continuidade hoje com o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, que está dentro desse mesmo capítulo. Na nossa leitura do capítulo 6, nós vimos dos versículos 5 ao versículo 8 as orientações gerais sobre oração que Deus nos deixou. E nós refletimos sobre elas no vídeo anterior, elencando em 4 características que Deus nos deixa. Dentre essas orientações que Deus deixou, Ele deixa claro que Ele não deseja que fiquemos repetindo sempre a mesma coisa em uma oração. Ele diz que a repetitividade não é uma característica que lhe agrada quando nós falamos com Ele. Mas, nesse mesmo capítulo, dando continuidade dos versículos 9 ao versículo 15, está escrito o que nós conhecemos pela oração do Pai Nosso. E ela é feita de forma repetida por nós. Sempre que nós fazemos essa oração, nós repetimos o que exatamente está escrito ali nesses versículos. E isso pode gerar uma dúvida. Deus fala para que nós não fiquemos repetindo e logo em seguida tem uma oração que é feita por nós de forma repetida, a oração do Pai Nosso. Então, por que isso acontece? Nós vamos entender melhor sobre isso. Antes de nós fazermos essa análise juntos, eu gostaria que você entendesse que o intuito desse vídeo não é julgar pessoas que fazem a oração do Pai Nosso ou julgar orações repetidas, apontar como errado práticas relacionadas à oração. De forma alguma. O real objetivo desse vídeo é trazer esclarecimento à luz da palavra de Deus, do que Ele mesmo deixou por escrito para nós sobre essa oração. Então que esse vídeo ele possa te ajudar a refletir sobre as orientações que Deus deixou, para que nós sejamos mais assertivos e mais obedientes no que Deus nos pede. Então o primeiro ponto que eu já quero te dizer é que o nome Pai Nosso, oração do Pai Nosso, não é o nome oficial dessa oração. Não está escrito na Bíblia esse nome. Esse é um título dado por homens, não existe em nenhum lugar escrito na Bíblia, esta é a oração do Pai Nosso. Então é como se fosse uma espécie de título mesmo, dado pelo homem, um tipo de apelido para essa oração. Isso muda o objetivo da oração? Não. É só uma informação em forma de esclarecimento. Por quê? Talvez você não soubesse, que essa oração não tem esse nome, que esse nome não foi dado por Deus. E talvez você até pensasse que está escrito em algum lugar na Bíblia esse nome, esse título, mas isso não existe, não está escrito. O segundo ponto é que Deus nunca nos disse para orar, fazer essa oração de forma repetida. Isso também não está escrito em nenhum lugar, até porque não teria lógica no seu ensinamento ele dizer que não é para ficar fazendo repetição e logo em seguida deixar uma oração para ser repetida. Então, o real sentido dessa oração, que nós chamamos de Pai Nosso, é que Deus ele deixou como um exemplo de oração. É como se fosse um modelo para que a gente tire dele alguns princípios e não que a gente fique repetindo. Quando Deus deixa esse modelo ali por escrito,
estava dando um exemplo para que as pessoas entendessem melhor o que ele estava explicando. Então, quando alguém está nos ensinando alguma coisa, que era o que Jesus estava fazendo naquela situação, ensinando sobre oração, alguém está ensinando algo para nós e a pessoa dá um exemplo para ficar mais claro. Não significa que nós precisamos e devemos fazer exatamente igual. É só uma forma de esclarecer, de ajudar no entendimento. E o que Deus estava fazendo ali nesse momento através de Jesus era ensinando sobre oração e ele deu um exemplo para que ficasse mais claro para as pessoas que estavam ali. Exatamente isso que ele fez. Mas em algum momento da história, alguém interpretou nesta leitura que era para fazer essa oração de forma repetida. E isso foi repassado de geração em geração até chegar na nossa geração atual, em mim e em você. E nós fazemos isso no automático. Nos ensinaram assim, e isso é uma prática comum em todos os lugares, realizar a oração de forma repetida. Então, por isso que é importante nós termos o nosso próprio relacionamento com Deus e com a sua palavra de forma individual. Nós precisamos ler de fato o que está escrito aqui e não apenas ouvir de outras pessoas. Por quê? Outra pessoa pode nos explicar algo que não está escrito aqui e nós fazermos do jeito que foi explicado, mas nós não lemos e aqui está escrito diferente. As pessoas, elas não fazem isso às vezes por maldade, mas é a interpretação dela. E você precisa ler para que o Espírito Santo fale ao seu próprio coração através da palavra, para que você tenha a interpretação que o Espírito Santo te der e não só ouvir outras pessoas. Então, quando você assiste esse vídeo que eu estou fazendo uma explicação e que eu estou apresentando alguns princípios, é importante que você não só veja esse vídeo e ouça essa explicação, você leia e tenha um relacionamento individual com a palavra você mesmo. Um exemplo disso, que eu gosto muito, o meu pastor, o pastor Flavinho, da igreja a qual eu faço parte, Projeto Amar, chama a minha igreja, aqui na cidade de Fernandópolis. O meu pastor, ele sempre diz que nós precisamos ler a Bíblia, porque se um dia ele falar algo que não está escrito aqui, ou dizer algo que está escrito aqui, mas de forma diferente, nós podemos confrontá-lo. Isso não é algo comum de um pastor dizer, mas isso é algo comum de um pastor saudável, de uma igreja saudável. Por quê? O intuito dele, não é manipular ou fazer da palavra o que ele quer. Não, é que cada um tenha realmente o relacionamento com a palavra e cada um conheça de verdade o que está escrito. Então, isso é algo que o meu pastor sempre diz e que eu também quero incentivar para que você tenha realmente um conhecimento verdadeiro e não só de outras pessoas. No caso desta oração, aqui não está escrito para repetir, certo? Então eu te convido agora a refletir comigo sobre os princípios que Deus estava ensinando nesse exemplo de oração. E não só a oração repetida, para que quando você for orar, você na sua própria oração siga os princípios que ele deixou e não só faça uma oração de forma repetida, porque ele não deseja isso. Então pegue o seu papel, a sua caneta para anotar, o seu bloco de notas e vamos refletir juntos sobre esse exemplo de oração que Deus nos deixou. A partir do versículo 9, que começa esta oração, onde nós paramos no vídeo da semana passada, está escrito assim: vocês orem assim. E aí começa a oração. Essa expressão, vocês orem assim, pode ser interpretada por alguém em algum momento, entendendo que era para ser repetido, mas é importante entender o contexto todo, porque nos versículos anteriores Deus deixa claro que não deseja repetição. Por isso nós não podemos pegar somente informações isoladas, temos que entender o contexto. E esse vocês orem assim era então o exemplo que Deus estava deixando. E aí, a partir dessa frase, começa a oração, onde está escrito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nesta primeira frase, tão curta, nós já podemos identificar vários princípios. E o primeiro deles é o princípio da paternidade de Deus. A oração começa com a palavra Pai. Pai reforça que ao orarmos, nós precisamos lembrar que estamos falando com um pai que deseja intimidade, confiança, relacionamento.
Nós precisamos fazer a nossa oração, e não somente o que está escrito aqui, mas a nossa oração ciente de que nós estamos falando com alguém que nos ama, que nos escuta de verdade, com um Pai que está no céu. Então esse é o primeiro princípio, lembrar que eu estou falando com um Pai. Ainda nessa frase, nós já conseguimos analisar o segundo princípio, que é o princípio do coletivo. Quando eu orar, eu não vou apenas colocar ali desejos e intenções individuais, mas coletivas. No caso, a frase diz Pai Nosso, então refere-se a um Deus que não é só meu Pai ou só Pai do outro e não é daquele. É um Pai de todos, mas todos quem? Todo aquele que o reconhece como Deus, que o reconhece como o Senhor da sua vida e que crê nele, que tem fé na sua existência, no seu agir, que crê em Deus. Dessas pessoas, Deus é Pai. Então ele não é só de um, de todos que nele crê. E esse princípio de coletivo, ele é reforçado ao longo desse exemplo de oração por diversas vezes. Em frases como Pai Nosso, Pão Nosso, Dai-nos nossos pecados, sempre dizendo no plural, reforçando esse princípio de uma oração coletiva. Quando eu orar, eu não devo pedir só por mim, eu devo incluir outras pessoas, outros objetivos, não só os meus, coisas que vão além do meu próprio interesse, coisas de interesse da minha família, dos meus amigos, do mundo em que eu vivo, do meu país, enfim, coisas coletivas. Então, sempre que eu estiver fazendo a minha própria oração, eu pensar no coletivo e pedir pelo coletivo. Um outro exemplo da minha igreja, da igreja que eu frequento e que eu sou apaixonada, só para deixar claro, é um momento que nós temos chamado Casa de Oração. Atualmente, a Casa de Oração da igreja que eu frequento, ela acontece toda sexta-feira. E nesse momento em que nós estamos ali realizando a Casa de Oração, nós oramos por questões do mundo todo, do nosso país, da nossa cidade. Nós estamos ali especificamente para fazer essa oração coletiva. Nós oramos por questões de justiça, por questões da educação do nosso país, por questões da economia, tanto do país, da cidade, global, por presídios, por orfanatos, por asilos, pelo desemprego. Nós oramos pelos governantes, pelos líderes mundiais, globais, do nosso país. Então é uma oração realmente colocando esse princípio do coletivo em prática, e isso é muito importante. Deus nos deixa aqui escrito que Ele deseja que nós oremos pelo coletivo. Ainda dentro dessa primeira frase, o terceiro princípio que nós podemos tirar é o princípio do sobrenatural. Pai nosso que estás no céu. Então o céu, ele existe. O céu é um lugar onde o nosso Pai vive. E como um bom pai, é um lugar que ele deseja que um dia eu e você também viva junto com ele, lá no céu. Então, na nossa oração, é importante entender que nós não estamos colocando os nossos pedidos, a nossa esperança, a nossa confiança em coisas terrenas, em pessoas, em recursos, em coisas naturais aqui desse mundo. Quando nós oramos, nós estamos falando com um Pai celestial, que está acima de tudo o que nós podemos imaginar, de tudo que nós conhecemos, e a nossa esperança e a nossa confiança vem desse sobrenatural, vem de um Pai que está no céu. Ainda nessa frase, o quarto princípio, é uma frase pequena, mas traz realmente muitos princípios, que é o princípio da exaltação a Deus. Então, quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo que o meu Deus é santo. Eu estou reforçando essa exaltação ao nome do meu Deus. Eu estou glorificando a Deus. E é isso que Ele deseja de nós, que nas nossas orações nós glorifiquemos a Ele. Nós colocamos ali toda a nossa adoração a Deus e o exalte. Em uma frase tão pequenininha, olha só, o objetivo não é só ler o que está escrito ali repetido, é colocar todos esses princípios em prática quando eu fizer a minha oração individual. No versículo 10, nós temos a segunda frase da oração que está escrito: venha o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui nós temos o quinto princípio, que é o princípio da submissão a Deus. Que o reino de Deus, como ele já existe, como ele já acontece no céu, o desejo é que ele se estabeleça aqui na terra, na minha vida, na nossa vida. Então nós estamos
pedindo aqui na nossa oração que a vontade de Deus, ela aconteça da mesma forma que ela já acontece lá no céu, que o meu Pai já coloca em prática no reino dele, que ela venha então acontecer na minha vida também. Isso significa que quando nós orarmos, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e colocar a vontade dele na nossa oração acima da nossa própria vontade. Eu vou pedir o que eu quero, o que eu desejo para Deus? Sim, eu posso, mas eu sempre preciso lembrar na minha oração: eu desejo isso, Pai, eu quero isso, mas que a sua vontade prevaleça. Eu preciso estar submisso, eu preciso sempre lembrar nas minhas orações que o que ele deseja é o que eu quero que seja colocado em prática na minha vida. Versículo 11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em algumas versões pode ter alguma alteração. Por exemplo, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o sentido da frase é o mesmo. Aqui nós podemos extrair o sexto princípio, que é o princípio da dependência de Deus. Quando eu utilizo o termo, dá-nos, quando Deus coloca esse termo, ele está se referindo à nossa dependência dele para tudo na nossa vida. Tudo vem dele. Então, Keila, mas eu não preciso de Deus para comprar o meu próprio pão, para o pão de cada dia. Eu trabalho, eu tenho meu salário, eu compro o meu pão. Mas quem nos dá a saúde para trabalhar? Quem dá a oportunidade de nós acordarmos todos os dias, respirar, viver, trabalhar, ter um trabalho, comprar o meu pão de cada dia? Então nós temos muitas vezes uma visão superficial de autossuficiência, uma falsa visão de independência, de que nós não dependemos de ninguém, que nós conseguimos fazer tudo sozinhos. E na verdade isso não é real, nós dependemos de Deus para tudo. E o que ele pede é que nós venhamos então a reconhecer essa dependência dele nas nossas orações e pedir para ele suprir e prover para as nossas necessidades básicas. O pão de cada dia aqui é uma necessidade básica e ele está dizendo para que nós então reconhecemos isso na nossa oração, que nós dependemos dele até para o mais básico da nossa vida, o que é verdade. Ainda dentro desta frase, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, o hoje e o cada dia está referindo-se ao sétimo princípio, que é o princípio do relacionamento diário. Então essas palavras, hoje, cada dia, refere-se a que a minha oração, que os meus pedidos, eles precisam ser feitos todos os dias. Hoje, amanhã, depois e assim por diante, sucessivamente. O relacionamento com Deus, a oração, ela precisa ser feita diariamente. O relacionamento é diário. Nós não podemos orar um dia na semana e achar que aquela oração vale para a semana toda. Ou um dia no mês e achar que o meu mês já está feita aquela oração. Não, o relacionamento é diário, nós precisamos orar todos os dias, falar com Deus todos os dias e não só repetir, mas o que ele está dizendo é, ao falar comigo, fale todos os dias. Além disso, dentro dessa frase também é reforçado o segundo princípio do coletivo, como eu tinha dito anteriormente. Deus ensina aqui a não pedir somente para mim, dá o pão meu de cada dia. Não, é o nosso pão. Então ele não está pedindo para que nós sejamos egoístas ou individualistas, assim que nós pensamos e pedimos para todos. Temos também, ainda dentro dessa frase, o oitavo princípio, que é o princípio da prioridade ou da primazia de Deus na nossa vida. Então essa oração, quando eu oro, quando eu falo com Deus, eu preciso falar antes das situações acontecerem. O pão, como eu disse, ele representa as nossas necessidades diárias e Deus está nos ensinando que nós devemos orar antes de ter essa necessidade, antes de chegar à necessidade. Quando nós agimos, quando nós começamos o nosso dia, nós já precisamos falar com Deus antes, dar prioridade ao nosso relacionamento com Ele antes. Então, antes de eu comer o meu pão de cada dia, tomar o meu café, antes de eu ir para o meu trabalho, eu preciso consagrar o meu dia a Deus. Eu preciso consagrar as minhas necessidades. O que ainda virá durante aquele dia, eu já coloco em oração para Ele. Isso é o princípio da primazia e da prioridade. Tudo que eu fizer, eu preciso falar com Deus antes sobre isso. Keila, mas eu não posso só agradecer depois que eu comi o meu pão de cada dia, que eu fiz o que eu tinha que fazer, as minhas necessidades. Eu não posso orar lá à noite agradecendo a Deus? Claro, nós devemos agradecer, mas nós também devemos fazer antes.
nós também devemos falar com Deus antes. Depois eu agradeço, durante também eu falo com Ele, mas o antes é o que Ele nos pede com maior ênfase, a prioridade. Deus, Ele deseja ser o primeiro na nossa vida, Ele deseja a prioridade da nossa vida. Então, antes de começar tudo no seu dia, fale com Deus, tenha tempo de relacionamento com Ele. O versículo 12, na minha versão, está escrito: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Algumas versões diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou também, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos o pecado do outro. Tem várias versões. Mas o objetivo e os princípios são o mesmo. Além dele reforçar o segundo princípio do coletivo novamente, nossas dívidas, nossas ofensas, também tem um nono princípio aqui, que é o princípio do perdão. Então, na minha oração individual com Deus, quando eu falar com Ele, eu preciso pedir perdão a Deus, reconhecendo os meus erros de todos os dias. Então, todos os dias eu preciso pedir perdão, porque todos os dias eu erro e todos os dias eu vou errar. E também, todos os dias eu preciso perdoar o outro pelos erros que ele cometeu comigo. Da mesma forma que o outro erra comigo, eu erro com alguém. E eu preciso pedir perdão pelo meu erro e perdoar o outro. Então, nesse princípio, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e eu erro igual a outra pessoa, eu não sou superior a ninguém e eu preciso falar: Deus, me perdoa. E assim também perdoar o meu irmão. Deus fala aqui que se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Por quê? Eu estou pedindo para que ele me perdoe como eu perdoo o meu irmão. Se eu não perdoei o meu irmão, eu não serei perdoado por Deus. Então esse princípio é muito poderoso e na nossa oração nós temos que cumpri-lo. Continuando no versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então aqui, além de reforçar de novo o segundo princípio do coletivo, não nos deixeis, livrai-nos do mal. Sempre no coletivo. Estou pensando em mim, mas também nos outros. Tem também o 10º princípio e o último, que é o da soberania de Deus. Não nos deixeis, livra-nos. Quem não deixa, quem livra, quem não livra na nossa vida, é tudo Deus. Deus é que permite ou não tudo na nossa vida. Mas isso é importante lembrar que não isenta a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Então, quando Deus fala sobre, por exemplo, não nos deixeis cair em tentação, é tudo aquilo que nos faz pecar, que nos faz errar, que faz sair fora dos princípios que agrada a Deus. Nós precisamos pedir para Deus na nossa oração, quando eu estiver falando com Ele, que Ele não me deixe errar especificamente naquilo que eu sei que eu tenho uma dificuldade. E cada um tem a sua. Então não faz sentido eu fazer uma oração repetida se eu tenho a minha própria dificuldade, eu erro em pontos específicos e você erra nos pontos específicos da sua vida, outra pessoa da vida dela. Então eu tenho que fazer uma oração individual mesmo. Eu tenho que falar: Deus, não me deixa errar, não me deixa cair em tentação de cometer esse erro, e você diz qual é o erro que você tem dificuldade. Então, um exemplo aqui, para ficar mais claro, como Deus fez aqui no exemplo da oração. Se eu fosse uma pessoa que gostasse muito, por exemplo, de falar mal da vida dos outros, eu sei que isso não agrada a Deus e eu preciso pedir para Ele: Deus, não me deixe cair em tentação, não me deixe falar mal da vida de outras pessoas no dia de hoje. E amanhã eu vou pedir de novo: Deus, não me deixe falar mal da vida dos outros hoje, todos os dias. Mas eu também, além de pedir para Deus e de colocar isso em oração, falar com Ele sobre isso, eu preciso me policiar, eu preciso ficar atenta durante o meu dia e fazer a minha parte. Como que eu vou fazer isso? Se a minha tentação é essa, se o meu pecado é esse e eu não quero cometer, eu não vou ficar, por exemplo, em rodas de pessoas que estão falando mal da vida dos outros. Por quê? Eu estou ajudando com que eu caia nesse erro e eu tenho que fazer a minha parte. Então eu não vou ficar junto com essas pessoas. Eu não vou ficar, por exemplo, participando de grupos de WhatsApp que só servem para falar mal da vida dos outros. Que o objetivo de todo mundo que está nesse grupo é isso. Por quê? Porque isso vai me influenciar a errar,
nessa tentação, nesse pecado, nesse erro que eu não quero cometer. Eu não vou ficar, por exemplo, assistindo um podcast ou um programa de televisão que tem esse intuito, falar mal da vida dos outros. Para quê? Isso vai me ajudar a errar, isso não vai me ajudar a não errar. Então, esse é o objetivo. Aqui, Deus, ele é soberano, mas assim como todos os outros erros, como todos os outros pecados, né? Eu dei só um exemplo desse. Eu tenho que orar, pedir em oração, para que Deus não deixe eu fazer especificamente aquilo que eu erro, mas eu também tenho que fugir desse erro durante o meu dia. Eu tenho que fazer a minha parte, eu não posso ficar lá dando oportunidade para que esse erro venha acontecer. Eu não posso ir a lugares que vão me influenciar a errar. Eu não posso ficar perto de pessoas que vão me influenciar a cometer esse erro. Então eu tenho que fazer a minha parte também para evitá-lo. E nessa frase, além de não nos deixeis cair em tentação, também está escrito livra-nos do mal. Com livrar-nos do mal é a mesma coisa. Nós pedimos para que Deus nos livre do mal, mas nós também não vamos ficar buscando o mal para a nossa vida. Nós não podemos ficar dando brechas para que ele entre na nossa vida. Toda oração, ela precisa estar alinhada a um posicionamento coerente com o que eu estou orando. Então eu oro, eu peço, mas eu também me posiciono para que aquilo não aconteça. Eu oro, mas eu também faço a minha parte de acordo com o que eu orei, em conformidade. Oração e atitude. E aqui ainda dentro do versículo 13 tem uma segunda parte onde está escrito, que é o final da oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nessa segunda parte do versículo 13, dessa última frase da oração, mais uma vez reforça o quarto princípio, que é o princípio da exaltação a Deus. Está dizendo que na minha oração eu preciso reforçar que tudo pertence a Deus, o reino, o poder, a glória. A oração, assim como começa exaltando a Deus, ela também finaliza reconhecendo que Deus é exaltado na minha vida e na minha oração. Então eu tenho que sempre exaltar a Deus durante o meu momento em que eu oro para Deus. E como a maioria das orações terminam em amém, né? Isso é só uma curiosidade. Por que nós falamos amém nos finais das orações? O amém é um termo hebraico e no contexto de oração ele significa que assim seja. Então ele é utilizado para afirmar tudo que foi dito durante a oração. Esse é o objetivo, só uma curiosidade mesmo. E aí depois, quando termina esse exemplo de oração, ainda tem mais 2 versículos que finalizam esse capítulo, onde estão escritos: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, reforça, mais uma vez, lá o versículo 12, onde diz: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ele fala isso no versículo 12 e reforça no 14 e no 15. Se você não fizer isso pelo próximo, Deus também não vai fazer por você. Nós tiramos desse exemplo de oração 10 princípios que nós podemos utilizar na nossa oração diária, no nosso relacionamento diário com Deus. Keila, então eu não posso só fazer a oração do Pai Nosso repetida e tá tudo certo? Não é o que Deus está pedindo para nós. Imagine você, com as pessoas que você se relaciona no seu dia, se você, ao invés de conversar com ela, você só repetisse algo todos os dias. Então, por exemplo, com o seu esposo, esposa, namorado, noiva, enfim. Eu, por exemplo, com o meu noivo. Imagina se todos os dias eu só repetisse a mesma coisa para ele. Ele me fizesse uma pergunta e eu só repetisse a mesma coisa. Ele me contasse algo e eu só repetisse a mesma coisa. Eu acordasse e repetisse a mesma coisa para ele. Nenhum relacionamento é baseado em repetição. Nós conversamos, nós falamos, nós rimos, choramos, contamos. Nós temos um relacionamento. Então, o relacionamento é para isso e é isso que Deus nos pede. Por isso, esse vídeo. Por isso, esses princípios. Para que ao falarmos, nós possamos utilizar os princípios e não só repetir. Se você acha, que 10 princípios mais 4 características da semana passada é muita coisa para lembrar durante a minha oração, eu tenho uma dica para você. Faça como eu.
Esse aqui é o meu caderno de oração, tem várias orações aqui. E o que eu fiz? Eu deixei escrito na capa inicial aqui do meu caderno as 4 características e os 10 princípios, aonde as características e os princípios eu coloquei a palavra para me lembrar e também uma breve resuminho, uma breve explicaçãozinha de cada um. Quando você for orar, dê uma olhada, relembre isso e vá orando, sempre lembrando de seguir isso daqui. No início, isso para você lembrar vai ser importante, mas depois você vai ver que a oração, ela é intimidade. Então a oração vai ser de uma forma natural para você, você não vai precisar seguir um roteiro, não é esse o objetivo. Isso aqui é só para você lembrar no começo, se você ainda não tem um hábito, mas quando você tiver esse hábito e isso fazer parte já da sua vida, que é o objetivo, não precisa mais disso. Você já vai falar com o seu pai realmente como você fala com qualquer outra pessoa e como um pai que nós vimos na semana passada, certo? Por hoje, eu espero ter te ajudado, te incentivado a orar, não somente repetindo algumas palavras, mas seguindo esses princípios que Deus nos ensinou e deixou no exemplo de oração que Ele escreveu para nós e que você comece hoje mesmo colocando isso em prática. Então, antes de você fazer qualquer coisa no seu dia, faça uma oração para Deus, converse com Ele, seguindo esses princípios, colocando esses princípios na sua conversa. O mais importante de todo esse vídeo é você colocar isso em prática. Nós só aprendemos algo de fato quando nós colocamos em prática. Então, se você não sabe orar, não sei seguir nada de princípios, de características, ore, comece orando. Você vai aprender a orar orando, colocando isso em prática. Por hoje é isso. Um beijo no seu coração e que Deus derrame bênçãos sobre a sua vida.